Há 2 semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro, pregando em 2 igrejas maravilhosas, metodistas, wesleyana. Foi meu primeiro contato com essa denominação. Eu já tinha pregado em todas as denominações conhecidas do Brasil, inclusive naquela que você está pensando, eu já estive lá, a convite deles para falar para os jovens pastores, mas pediram que eu não divulgasse. Eu nunca tive nenhuma dificuldade em pregar em igrejas de outros lugares, e Deus tem aberto portas onde eu nunca podia imaginar. Na semana passada, eu estava em Governador Valadares, no sábado, pregando nas festividades de 11 anos da Missão Vida, naquela região. Nós temos um núcleo lindíssimo, extraordinário, que comporta 62 moradores de rua, e ele está lotado. E quando eu terminei, eu viajei 3 horas, fui para o leste de Minas, e fui a uma cidade, Munhuaçu, pregar na igreja presbiteriana. Bem cedo, cheguei lá quase 1 da manhã, e logo às 10 eu tinha um culto. À tarde descansei, fui visitar um lugar onde eles querem construir um centro de recuperação para mulheres. Depois preguei, viajei mais 3 horas de volta, cheguei em Valadares 1 hora da manhã, dormi algumas horas, tomei o avião, voltei para casa. São 40 anos de muita luta, de muitas pelejas. E nesses 40 anos, o maior desafio que eu enfrento não é o diabo. O maior desafio que eu enfrento sou eu mesmo. É vencer as guerras que eu travo dentro de mim todos os dias. E o segundo maior desafio não são os moradores de rua nem as crianças, que nós assistimos no Brasil e também na África, em 5 núcleos. O segundo desafio é seguramente a falta de recursos. Deus nos mantém numa rédea bem curtinha para que a gente possa orar todos os dias. E Deus muitas vezes não atende os nossos pedidos de oração no primeiro momento, para que a gente não entenda como sendo uma coisa normal e vá embora sem agradecer. Às vezes ele poderia até te dar, mas ele não te dá o que você pediu, porque senão você iria embora e não gastaria tempo louvando e exaltando o Senhor. Mas quando ele demora em responder, quando você recebe como sendo um grande e extraordinário milagre de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um dos textos bastante conhecidos do Evangelho de Mateus. Ele está escrito no capítulo 25. Capítulo 25, verso 31. De modo geral, eu não leio textos grandes para meditar, mas hoje eu vou quebrar essa regra e vou ler um texto grande. E se você prestar atenção, eu não vou precisar pregar por muito tempo, porque o texto fala por si só. São 6:58. A palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Para as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede
e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e foi me visitar. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixardes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixardes de fazer. Então estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus, nós precisamos do auxílio do Senhor por meio do Teu Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor traga à mente do Teu servo inspiração, palavras dos céus, palavras de sabedoria e graça, que possa abençoar o coração do Teu povo, que está participando desse momento tão precioso, onde a Tua santa e bendita palavra está sendo compartilhada. Inspira-nos, a Deus, e que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, para que possamos estar atento àquilo que o Senhor está falando, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia está falando sobre a segunda volta de Jesus. E é muito comum nos dias de hoje a gente ouvirem muitos pregadores, inclusive, dizendo sobre a vinda de Jesus. E parece-me que alguns esqueceram que é a volta de Jesus. Então, o texto que nós temos é um texto que fala da segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que Jesus voltará, e Ele voltará com todos os seus anjos, em toda a sua majestade e glória. E Ele reunirá todos os povos da terra, tanto aqueles que morreram nos dias de Adão, quanto aqueles que estiverem vivos nos dias da sua volta. Todos estarão num grande lugar, e a Bíblia diz que o Senhor, naquele momento, Ele não vai pregar um belo sermão e dar ao povo a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e terem o seu nome escrito no livro da vida. Aquele vai ser o momento em que nós prestaremos conta da maneira como vivemos, da maneira como agimos, daquilo que realizamos como servos do Deus Altíssimo. Nós não seremos avaliados pelas muitas e brilhantes ideias que tivemos, mas sim pelo que nós realizamos como crentes, como salvos, ou como não crentes, não salvos. E é muito interessante que eu e você estejamos bastante atentos, porque o Senhor está nos dando a oportunidade. Os milhares de homens e mulheres que morreram durante o decorrer dos últimos 3 dias
não terão a oportunidade que eu e você estamos tendo, de fazer algo que marque de maneira positiva a vida de alguém. E é bom que a gente faça enquanto é dia, porque a noite pode chegar a qualquer momento. Todas as vezes que eu chego em casa, eu pergunto para minha mulher se está tudo bem. E depois eu brinco com ela, quem morreu? E muitas vezes, principalmente nos últimos 12 meses, ela sempre me falou de alguém que morreu. Hoje ela falou de alguém que morreu. Essa semana ela falou de alguém que morreu. Amigos muito queridos partiram nesses últimos 12 meses. E eu ainda continuo orando por outros que estão bem perto da morte e que talvez serão recolhidos por Deus. Mas quanto a mim e a você, nós estamos tendo um tempo para viver. E é bom que enquanto a gente viva e tenha poder, que a gente faça isso com bastante dedicação e seriedade, porque nós poderemos ser chamados a comparecer diante do grande Deus. Eu gostaria de falar sobre o quarteto preferido de Deus. Cheguei à conclusão, que me perdoe o pastor se eu estou falando uma heresia, mas cheguei à conclusão, isso é uma conclusão do reverendo Wildo, de que Deus tem um quarteto preferido. E esse quarteto preferido de Deus, ele é composto de 4 grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo é composto dos pobres. O segundo grupo é composto das viúvas. O terceiro grupo é composto das crianças. E o quarto e último grupo é composto dos estrangeiros. A Bíblia fala em alguns lugares sobre esses 4 grupos de pessoas. E a Bíblia fala, de maneira especial, sobre a intenção de Deus a respeito desses 4 grupos de pessoas. E eu gostaria que você, enquanto eu prego, se perguntasse como eu trato esses 4 grupos de pessoas chamados pelo reverendo Wildo de o quarteto preferido de Jesus. Como você trata? Interessante que o quarteto preferido de Jesus não é composto de gente que está pedindo um apartamento da Vieira Solto. Não é composto de gente que está pedindo uma Hilux nova. Não é composto de pessoas que gostariam que o coronavírus desaparecesse para fazer uma bela viagem para os Estados Unidos ou para a Europa, que é o meu caso. Não é composto de gente que está orando, está clamando para que Deus dê a ele um negócio extraordinário, se possível agora da pandemia, para que ele possa ganhar muito dinheiro. O quarteto preferido de Jesus, ele é composto de 4 grupos de pessoas que estão buscando o básico. Eles têm fome, eles têm sede, eles são forasteiros, ou seja, ele não tem lugar para morar, ele está nu, enfermo ou preso. Todos os 4 grupos de pessoas têm algum tipo de necessidade listada nessa lista do próprio Senhor. Todos os membros desses 4 grupos prediletos de Jesus, eles têm algumas e alguns têm todas as necessidades listadas por Jesus. Sede, fome, forasteiro, nu, enfermo, preso, doente. Coisa boa é quando você está com muita sede e você pode receber uma garrafinha de água gelada. E eu gosto que ela seja bem gelada. Não tem gosto, não tem cheiro,
não tem odor. E para os próximos minutos ela matou a minha sede. Então, você teve sede e alguém usado por Deus te deu água. Isso já aconteceu na sua vida? Na minha vida, muitas vezes. A Bíblia diz que o Senhor separará, como faz o pastor, as ovelhas dos cabritos. À direita, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Ou seja, venham reinar comigo eternamente. Todos os que me deram de comer, todos os que me deram de beber, água, suco gelado, leite gelado. Vocês perceberam que eu gosto de coisa gelada? Forasteiro. Irmãos, nunca leve um mendigo para sua casa, porque você não está preparado para isso, a menos que você tenha algum preparo. Nunca leve, porque o desfecho invariavelmente é ruim. Mas ajude alguém que está fazendo isso. Se você sente algum tipo de compaixão quando vê um pedinte, alguém enfiando a mão na lata de lixo, e eu me lembro aqui da história do Silas, que foi o moço que passou pela Missão Vida. Ele era filho de uma funcionária do governo federal, importante. O pai dele era um oficial da aeronáutica, era piloto da aeronáutica. E por causa das suas más escolhas, ele foi viver na rua de cidade em cidade, de estado em estado, viajou pela América do Sul, e no final ele acabou em Fortaleza, metendo a mão no lixo. E ele conta que ele separava os papéis higiênicos da comida que era jogada junto, e ele espremia na mão, e o que sobrava ele comia. E um dia ele começou a caminhar pelo Nordeste, e resolveu que ele precisava de chegar aqui no Brasil. Pegou algumas caronas, algumas pessoas ajudaram em pequenos trechos, caminhou bastante, e quando ele chegou em Anápolis, ele ouviu falar da Missão Vida. Em vez de chegar em Brasília, onde morava sua família, ele se internou em Anápolis. Ele experimentou a graça de Deus. Ele foi transformado por Jesus. Se tornou obreiro da Missão Vida. Se casou com a minha irmã mais velha. Foi um bom marido por um tempo. Depois deixou a Missão Vida e foi trabalhar numa empresa maior. Teve um bom salário, mas infelizmente teve um acidente de carro e bateu um caminhão contra outro caminhão bem de frente, e ele foi levado para o hospital gravemente ferido. Ele tinha quebrado o pescoço. E quando eu entrei no quarto, acompanhado de um padre que era meu amigo e era o responsável por aquele hospital, eu peguei na mão dele, ele abriu os olhos, me olhou, e eu perguntei para ele: você consegue me identificar? Se você consegue, aperte a minha mão. E ele levemente deu um aperto na minha mão. Eu falei do amor de Deus, da graça perdoadora de Jesus, orei por ele. E saí na recepção e disse para a minha irmã: espera, porque os dias dele estão contados e o Senhor vai recolhê-lo. Ela ficou desesperada, chorou bastante. Mas 3 dias depois nós sepultamos o Silas. O Silas sabia o que era fome. O Silas sabia o que era sede. O Silas sabia o que era ser forasteiro, mesmo sendo de uma família de classe média alta. Senhor, quando foi que te vimos nu, enfermo? Eu fui pastor de uma igreja por 14 anos e tive o privilégio de ser cofundador de 4 outras. Aliás, 5 outras.
Eu nunca soube que um membro da minha igreja estava enfermo e não fui visitá-lo. Mesmo sendo servidor público, presidente fundador da Missão Vida e pastor de uma igreja que tinha aproximadamente, na época, uma frequência de 250 a 300 pessoas. Porque eu sabia que aquele momento era importante para aquela pessoa. Eu nunca gostei de visitar presídio, mas eu fui em muitos presídios no Brasil, em vários estados, para ver gente que eu não gostaria de encontrar num presídio, ou mesmo para ver gente que eu não conhecia. E sabe por que eu fazia isso? E eu devo fazer? Porque a Bíblia diz que eu devo fazer. E se a Bíblia diz que eu devo fazer, eu não preciso questionar o que a Bíblia mandou que eu fizesse. Preso, e foste ver-me. Meus irmãos, o Senhor Deus nos desafia nessa noite a dar a eles água, comida, lugar, remédio. O Senhor nessa noite nos chama para cobri-lo, para vestir a sua nudez. O Senhor nessa noite nos chama a ser parecidos com Ele. E os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso? Nós nunca fizemos isso ao Senhor. E o rei dirá: todas as vezes que o fizerdes a um desses mais pequeninos, a mim o fizestes. Interessante que quem faz, esquece, irmãos. E eu louvo a Deus porque eu tenho uma facilidade de esquecer o bem que eu faço à maioria das pessoas. Eu já ouvi muita gente que me encontrou e disse assim: o senhor se lembra de mim? E eu não me lembrava. O senhor se lembra de uma palavra que o senhor me disse? Eu não me lembrava. Lá em Governador Valadares, no sábado passado, na semana passada, um homem chegou perto de mim e falou assim: reverendo, me desculpa, mas eu vou tirar a minha máscara. Eu falei: pode tirar a sua, eu estou de máscara. Aí ele falou assim: eu tive um encontro com o senhor há 6 anos atrás, num congresso da Missão Vida. E eu estava vivendo muito mal. E o Senhor colocou a mão sobre os meus ombros e fez uma breve oração. E o Senhor pediu que eu olhasse nos seus olhos, e eu olhei nos seus olhos. E o Senhor disse para mim: fique tranquilo, porque o seu sofrimento está com os dias contados. Mas o que me marcou não foi nem a sua oração, nem as palavras. O que foi marcante foi que depois que o Senhor fez isso, o Senhor me pegou assim como que à força e me deu um beijo no rosto. Aquilo mudou a minha vida. Sou pastor e eu vim aqui hoje só para ver o Senhor e para te agradecer pela oração, pelas palavras e por ter me beijado. Aqueles que passaram distantes, aqueles que foram indiferentes, aqueles que não viram os sedentos, que não viram os famintos, que não viram os forasteiros, os nus, os enfermos, os presos, ou que deixaram com que eles se tornassem invisíveis, como o filme que eu compartilhei com vocês. Esses o rei dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Irmãos, não brinquem com Deus e nem brinquem de ser crente. Ser crente é ser nova criatura. Ser crente é mudar os hábitos. Ser crente é ter o mesmo desejo na alma de agradar e de servir o seu Senhor. E eu quero encerrar minha palavra contando para vocês
um filme. Eu não gosto de filme de vampiro. Eu não tenho medo, é claro que não. Mas eu nunca vi tantos filmes sobre isso como nas últimas 3 décadas. Nas últimas 3 décadas. E eu não tenho paciência para assistir. Mas ontem eu não queria dormir cedo. Eu queria dormir por volta de meia-noite. E eu sou o cara do dia, pelo menos era. E eu sou o cara que gostaria de chegar um momento da minha vida, que eu fosse dono da minha vida, em que eu pudesse dormir às 8 horas da noite, acordar às 5 horas da manhã. Mas eu gostaria de continuar fazendo o meu, quando possível, é claro, porque na maioria, muitas vezes isso não é possível, o meu ritual para dormir começa às 10h30. 10h30 é quando eu escovo meus dentes, lavo meu rosto, lavo a minha careca, toda noite. Né? Coloco um calção, vou para a cama e começo o meu processo de orar. E, invariavelmente, eu acordo nos braços do Pai. Mas eu vou orando, 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 e até que eu sou tomado e Deus me faz adormecer. Mas ontem era um dia atípico. E eu liguei e não achava nada que iria terminar na hora que eu gostaria de dormir. Mas tinha um filme começando, que falava sobre uma lenda. A Lenda do Drácula. O nome do filme, para você que gosta de ver alguma coisa interessante, chama Van Helder. Van Helder. A história eu não vou contar. Mas o filme ele é inteligente, extremamente bem acabado, e é um enredo. Ele não é um filme horripilante. Ele é um filme que dá para assistir. Mas há um momento no filme em que a mocinha do filme encontra Frankenstein, aquele que foi criado para ser uma máquina mortífera, horrível. E ela estava com Gabriel, que era o caçador do vampiro. E ele começa a descrever uma cena. Ele diz, é um homem, é um ser humano, de 150 quilos, que calça 55 e que mede mais de 2,5 metros de altura. E ela olha para o mocinho e diz, como você sabe disso? Ele fala, porque ele está atrás de você. Aí eles atiram no Frankenstein e ele cai nos pés dela. E ele faz a seguinte pergunta, por que vocês humanos querem sempre me matar? E ela pergunta para ele, o que você gostaria? E essa pergunta mexeu com o meu coração. Eu quero apenas viver. As pessoas que eu mostrei, e tantas outras que estão nas ruas, morrendo de fome, elas querem apenas viver. E você pode ser a resposta da oração de uma pessoa dessa. R$20 por mês. Um sanduíche de uma cidade do interior. Brasília não se come um bom sanduíche por R$20. R$40 por mês. Não se come uma pizza em Brasília por R$40. Anápolis come uma meia boca. Mas uma boa é mais de 60. Você alimenta uma criança por 15 dias na África. E se eu não tiver R$8.000, nos próximos meses, eu vou ter que fechar 100 vagas para 100 crianças que só têm como alimentação as 2 alimentações que eram servidas para as nossas crianças da África.
porque eram 3 refeições, nós já cortamos uma. São 300 crianças. E a doutora Elodie, que é uma médica pediatra que lidera nossos 14 missionários em tempo integral, em Madagascar, no sul da África, me perguntou: pastor, nós vamos dispensar 100 crianças ou nós vamos passar a dar só uma refeição? Eu disse: minha irmã, se eu tiver que desfazer de um bem, nos próximos meses nós vamos continuar dando 2 refeições. Mas eu não sei por quanto tempo eu tenho alguma coisa ainda para vender. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Bendito Salvador. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor começou uma obra maravilhosa na nossa vida, nos criando a sua imagem e semelhança, e depois enviando Jesus para pagar um preço altíssimo, dando a sua vida na cruz do Calvário, por todos nós. E o Senhor está preparando um lugar, e muito em breve, aleluia, o Senhor voltará para buscar a tua igreja. E nós estamos entre aqueles que estarão à tua direita, pela fé. Porque nós vamos passar, estamos passando ao lado dos famintos, dos sedentos, dos perdidos, que carecem da tua graça. Pode ser que muitos não estejam fisicamente nus, nem com sede de água, H2O, e nem tampouco com fome de pizza ou de pão, e nem tampouco preso num presídio, mas estão presos nos seus pecados, nas garras do inimigo. E nós queremos pedir no nome de Jesus, usa a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga para a salvação de muitos, pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Reverendo, só mais um minuto, eu te dou a palavra. Prepara para você gravar alguma coisa aí, Rosânia, senão depois quem está filmando passa para mim, que eu gostaria de levar uma imagem da igreja. Eu trabalhei num projeto por 20 anos, e ele se tornou uma trilogia, são 3 livros, na verdade são 6. Ele chama Bom Dia, Boa Noite. Bom dia, boa noite. São 730 sermões, para serem pregados 365 dias, ou seja, todos os dias, de manhã e à noite. Cerca de 60% desse material é meu, mas eu tive a felicidade de contar com o reverendo Elben César, pastor Arnaldo Soares e tantos outros irmãos que participaram do projeto. Finalmente ele foi lançado e ele está disponível. E ele deve ser usado preferencialmente para quem prega ou para quem gosta de estudar a Bíblia. Então tem um texto para você estudar de manhã e um à noite. Mas ele deve ser usado, sobretudo, por pessoas que trabalham com recuperação, seja de mulheres ou seja de homens. São 730 temas, bastante destrinchados e de maneira clara. Os sermões têm uma pegada presbiteriana, o estilo de sermões, e todos que participaram comigo são de igrejas históricas. Então é um grande material, acabei de lançar, está fresquinho, eu acho que é a segunda vez que eu falo sobre esse conjunto. Eu só tenho 2 conjuntos, porque como é pesado, a gente não carrega. O segundo é o encontro de um menino que se tornou homem, um brasileiro, com um menino da Jordânia, um árabe. O livro se chama O Pequeno Vendedor de Pedras. São 2 histórias verídicas
E eu escrevi esse livro em Israel. E é um livro maravilhoso que vai abençoar muito a sua vida. Foi meu livro do ano passado. E também acabei de lançar um livro chamado A Missão Vida nas Palavras do seu fundador. Esse é o livro mais incrível que você já pegou na sua mão. Eu tenho absoluta certeza. É um livro lindo. E ele está traduzido para 20 idiomas. Os 20 idiomas mais falados da Terra. Esse livro que eu tenho na mão, ele pode ser lido por 5 bilhões e meio de pessoas no mundo. Ele está em chinês, ele está em inglês, espanhol, em russo, em alemão, em francês, as 20 línguas mais faladas da Terra. E ele é belo, porque foi feito com muito carinho por uma equipe muito dedicada, e ele está também disponível. É um livro barato, mas se você for comprar um livro desse numa livraria de aeroporto, certamente ele está sendo vendido por 50% do valor de um livro que você compraria numa livraria de aeroporto. Nós não vendemos livros para ficar ricos, mas para que a gente possa continuar o nosso ministério e o nosso material possa chegar na mão do maior número de pessoas possível. Eu quero deixar com o nosso querido pastor um presente e um pedido, pastor. Essa igreja, lá no passado, foi mantenedora da Missão Vida. Eu sei que não é hora de pedir dinheiro para ninguém, principalmente para as igrejas. Mas eu queria fazer um pedido para que o conselho colocasse na lista. Quando as coisas começarem a desanuviar, assuma um compromisso com a Missão de Vida de dar 10% de um salário mínimo para a Missão Vida. Hoje seria em torno de R$110, é isso? Mais ou menos isso. Então, R$110. Nós precisamos, sobretudo, das igrejas, porque as pessoas físicas, elas não mantêm o compromisso quando vêm as dificuldades. Já as igrejas levam mais a sério esse compromisso. Vou deixar com o senhor um presente e também uma carta da Missão Vida. E o meu muito obrigado a vocês que estiveram conosco nesse culto. E muito obrigado, reverendo, pela generosidade e simplicidade. Eu já tinha visto você, mas eu fiquei muito feliz de vê-lo agora, aqui à frente do rebanho do Senhor nesse lugar. Que Deus te abençoe.